gente, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós estamos aqui para nossa aula de música, nossa aula sobre sons. Vamos continuar falando sobre sons. Hoje nós vamos falar sobre uma nova propriedade do som, que é a altura. A altura é diferente da intensidade. Nós vimos a intensidade, ou seja, a capacidade do som ser grave, a intensidade, a capacidade do som ser forte e ser fraco, tá? Então nós temos o som forte e temos o som fraco. Isso é a intensidade, que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a altura. Aí sim, eu peço que prestem muita atenção. A altura não é força do som, mas a característica do som ser grave ou ser agudo. Ou seja, eu posso ter um som gravão e eu posso ter um som bem fininho. Isso é uma propriedade do som. E é por causa dessa característica que nós temos as notas musicais. Eu vou demonstrar, com auxílio da minha flautinha de bambu, alguma coisa de som grave e agudo. Então percebe, à medida que eu vou mudando as notas, o som vai ficando mais fininho. Olha só, ela começa bem grave e vai ficando fininho. Melhor, deu uma falha aqui, é por causa dessa flauta tá um pouquinho velha, eu preciso dar uma limada aqui e arrumar esse bocal, pera aí. Percebe? Ele vai ficando mais fino. Isso acontece por quê? Porque o som ele vai vibrando em alturas, ou seja, um número maior de vibrações. Ele oscila mais vezes, ele vibra uma maior quantidade de vezes. Quanto maior a vibração, mais agudo será o som. Então a gente diz que esse som está mais alto. Por quê? Porque o número de vibrações é maior. Tá? Então, na natureza a gente tem bastante sons. Vamos imaginar um passarinho. Ele tem aquele canto bem agudinho, bem fininho. Já o leão, né, ele tem aquele rugido imponente, grave, bem grossão. Então, na natureza, assim como na música também, nós temos vários tipos de sons. Deixa eu pegar a guitarra para dar mais uma demonstração para vocês, tá bom? Só um instante. Na guitarra eu posso demonstrar os sons graves e os sons agudos. Então, se a gente fizer esse som aqui, é um som mais baixo que esse. Por quê? Porque é um som que ele é mais grave, ele é mais corpudo, né? Aqui é um som mais fininho. Esse é o som mais agudo. Por exemplo, se eu fizer... eu fiz um som agudo, mais agudo que se eu fizer. Né? Se eu fizer isso aqui, ficou bem grave, ó. Agudo, tá certo? Isso é interessante porque quando eu faço um acorde, se eu faço um acorde, eu tenho sons graves e sons agudos, todos juntos. Aí eles combinados, eles formam uma música. Por exemplo, se eu tocar isso aqui, ou seja, eu peguei sons graves e peguei sons agudos. Combinei eles e fiz música. A música ela trata exatamente da gente controlar esses sons. Então nós temos que identificar, para identificar uma nota. Se eu pego, por exemplo, um dó, eu tenho esse dó,
tenho esse Dó e tem esse Dó, ou seja, um Dó grave, um Dó médio e um Dó agudo. Então, quando eu penso em música, eu tenho que conhecer os sons, eu tenho que estar treinado para ouvir. A atividade de hoje, ela é baseada numa folhinha, onde eu explico aqui sobre o som ser grave e agudo, né? Que se chama altura essa propriedade dele ser grave, médio ou agudo. Vamos fazer uma brincadeira. Você vai agora imitar o barulho de um navio. Sabe aquele navio? Bom, tem aquele som grave para avisar do nevoeiro. Então, ele tem um som grave. Um passarinho, já ele tem aquele som agudo. E um gato miando? Ele é agudo. Um leão rugindo? Ele é grave, ele é imponente, né? Um cachorrinho pequeno, ele latindo, ele não tem aquele latido ardidinho, agudo. Já um cachorrão grandão, ele late daquela maneira grave, aquela maneira forte, né? É bem interessante, bem gravão, bem corpudo, né? Na música, os sons graves e agudos estão presentes em toda a composição, eles são as notas musicais. Quando você fala do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, você na verdade está falando das alturas dos sons. Tudo bem? Quanto mais fino for o som, mais a gente diz que ele é mais alto. Então, quanto mais fininho, né? Quanto mais fininho, mais alto. Quanto mais grave, é mais baixo, né? Então, se eu tenho um som agudo, eu tenho um som alto. Se eu tenho um som grave, dizemos que ele é mais baixo. Tudo bem até aí? Bem, agora eu vou propor uma atividade para você fazer em casa. Você vai conversar com seus pais, tá? E aí você vai perguntar, vai conversar, vai ouvir a voz deles. E aí você vai anotar aqui, ó. Tem aqui para pôr um xizinho, ou no grave ou no agudo. Você vai colocar um xizinho na voz dos pais de vocês, se for grave ou se for agudo. Tudo bem? É uma atividadezinha simples para fazer. Depois você vai fazer para mim 8 objetos sonoros, ou seja, 8 objetos que produzam som. Pode ser gente, pode ser animal, pode ser objeto, máquina, o que vocês quiserem, desde que produza som. E vocês vão desenhar eles aqui. E o que for grave, vocês vão colocar um G do lado. O que for agudo, vocês vão colocar um A do lado. Tudo bem? Vocês vão fazer essa atividade e colocar para mim. Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a diferença entre grave e agudo e que essa é uma das propriedades do som, tá bom? Na semana que vem a gente volta com mais uma aula, tá? Vamos falar sobre timbre. Então, dá uma estudada, dá uma curtida no vídeo também, dá um joinha aí para eu saber que você viu, tá bom? Curte o canal que você já vê a aula assim que ela for lançada, assim que eu coloco no canal, a aula já fica disponível para você olhar, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bem? Tem o meu e-mail, tem o horário de atendimento no grupo, dá uma olhada no horário que eu vou estar atendendo a sua sala e eu responderei com o maior prazer todas as dúvidas que porventura tenham, tá bom? Até a semana que vem e fiquem com Deus.